Obrigada, presidenta. Muito bom vê-la sentada aí. Presidenta Marta Rocha, desse expediente final. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj, pelas nossas redes sociais. Parabenizar a Casa pela aprovação de projetos importantes nessa tarde, nesse dia importante. Inclusive, esse último eu ia declarar voto, mas aproveitei agora o expediente final para ressaltar a importância desse projeto, que é mais um projeto que responde ao reconhecimento, e Vossa Excelência sabe, presidenta, nós também somos autoras do projeto que amplia as DECRADes, projeto do deputado Átila Nunes, e da importância da preservação da vida da população LGBTQIA+, em um país em que uma pessoa transgênero é, hoje, a pessoa que tem uma expectativa de vida, o grupo populacional que tem expectativa de vida similar aos dos escravizados. Uma pessoa transgênero no Brasil tem a expectativa de vida de 35 anos. Quando chega aos 35 anos? Então, um projeto como esse, de autoria do deputado Carlos Mink, aprovado por essa casa nesse dia, nessa tarde, eu vejo que ele está lá dando entrevista, falando da importância dessa luta fundamental numa sociedade que se pretende democrática e consolidando os preceitos democráticos de direito. Mas eu subo à tribuna nessa tarde também para ressaltar a importância de projetos como o que nós havíamos apresentado e que, a partir do acordo, reapresentaremos no trimestre inicial do próximo ano, de 2022, segundo acordo firmado com a mediação do nosso querido presidente André Siciliano, da importância de nós preservarmos a vida das nossas juventudes negras. Há uma série de estudos, Laboratório de Estudos da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Observatório Fogo Cruzado, o Atlas da Violência, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o próprio Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, dá conta de que as pessoas negras são o grupo populacional no Brasil que mais sofre os processos de violação. Há 80% de chances, 80% de chances de morte de jovens, e os jovens mortos entre 2016 e 2020, 80% desses jovens, grande parte deles de forma violenta, de 15 a 18 anos de morrerem. A chance de um jovem negro de morrer é 11 vezes maior do que a de um jovem branco. A cada 23 minutos nesse país, segundo o Atlas da Violência, um jovem negro é morto. Ou seja, não se trata de personalização do processo. Se trata de um processo histórico na sociedade brasileira, que é cimentada pelo racismo estrutural, que cimenta as relações em sociedade e que produz nos grupos populacionais pretos e pardos, que compreendem a população negra, que é mais de 54% da população brasileira, é submetida a processos de violação extrema, de pobreza e morte violenta. Então, uma lei que institua um dia estadual que objetiva dar visibilidade a esse fenômeno antropológico, sociológico, criminológico, inclusive, um dia em que toda a sociedade estabeleça como política pública a formulação de campanhas, de ações, de debates, de conversas
sobre a necessidade da preservação da vida é fundamental. A gente está falando de uma responsabilidade de Estado da preservação da vida das suas juventudes. A gente tem historicamente a reflexão de que as juventudes são as possibilidades para o futuro. Então, quando você tem um grupo populacional que, em todos os aspectos, por força de todos os levantamentos estatísticos, em cotejo com períodos históricos recentes e passados, que continuam sofrendo violência, é preciso que o Estado, independente de quem sejam os seus gestores, tenham ações que garantam a vida dessas pessoas, assim como das mulheres. Nós presidimos a CPI do feminicídio e vimos o quanto o Estado precisa estabelecer medidas de proteção à vida das mulheres. Segundo o Atlas da Violência, 75,7% das vítimas de homicídio no país são negras. Então, há uma comprovação, inclusive, das próprias polícias e das forças de segurança de Estado, que um grupo populacional sofre genocídio. Genocídio é uma categoria científica que institui um grupo que é alvo de um processo de brutalização, expropriação e morte. Então, o meu uso da tribuna nessa tarde é para reforçar a necessidade de que o Estado brasileiro tenha ações urgentes, emergentes, efetivas, concretas, deixe de ter políticas públicas que sejam incipientes, escassas, descontinuadas, no processo de defesa da vida da sua população jovem mais vulnerabilizada historicamente, que é a população negra. 12,5 milhões de pessoas negras sequestradas em África, mais de 500 mil lançadas ao Atlântico vivas. Isso é, historicamente, um processo de genocídio. 2 milhões de pessoas sequestradas, chegadas ao Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro, onde, sabidamente, é um sítio arqueológico, onde restos mortais de pessoas escravizadas, mortas ou agonizando, eram enterradas, vivas inclusive. Isso depõe contra um Estado que genocida a sua população. E eu finalizo a minha intervenção, presidente, lembrando Leonardo Boff. Leonardo Boff disse que esse país é um país que odeia os seus pobres e tem vergonha dos seus negros. Lembrando que havia o estabelecimento de uma meta, por força de lei de Estado, de ação eugênica de Estado, de que em 2012 não haveriam mais pessoas negras no Brasil. Nós conseguimos vencer a política eugenista de Estado. Estamos aqui como mais da metade da população brasileira. Nós precisamos enfrentar esse problema, resultado de 133 anos de uma liberdade inconclusa, de uma ação de Estado que não privilegia a vida e a garantia de cidadania plena. Como Milton Santos bem referenciou, essa população vive uma cidadania mutilada. Então, cabe ao parlamento, não só ao parlamento fluminense, cabe aos parlamentos do Brasil e cabe ao Estado brasileiro a responsabilidade de garantia da vida das pessoas pretas e pardas que compreendem o povo negro, que é mais de 50% dessa população. Nós, sim, somos a elite brasileira. A elite é o melhor de uma sociedade. E nós, o povo negro brasileiro, somos o melhor que a sociedade brasileira tem.
Próximo orador inscrito é o deputado Rodrigo Amorim.